O que será que publicavam os jornais locais de Passo Fundo no século XIX? Documentos públicos, exemplares originais de jornais da cidade, arquivos jurídicos. Olha, essas são algumas das peças que podem ser encontradas no Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo. E como nós estamos na terceira Semana Nacional de Arquivos, nós convidamos a coordenadora do Arquivo Histórico, professora aqui na UPF, Gisele Zanotto, para falar um pouquinho para a gente, não só sobre a programação da semana, mas sobre a importância desse acervo. Professora, seja muito bem-vinda. Antes, eu queria lhe pedir a resposta para essa primeira pergunta. O que é que os jornais de Passo Fundo publicavam lá no século XIX? Olá, Thaís. É sempre um privilégio estar aqui divulgando as atividades. O que se publicava no século XIX e início do XX nos jornais locais, antes dos famosos e ainda existentes O Nacional e Diário da Manhã, eram cenas do cotidiano. Então, quem chegava de trem, quem estava de partida, quem transferia a residência. Além do que eram jornais bastante opinativos, né? A gente tem uma postura bastante firme dos redatores em defender ou questões democráticas ou liberalismo, ou alguma medida específica em prol da cidade. Olha, bastante instigante até para poder comparar um pouco com o que se tem nos dias de hoje. Eu falei aqui dos jornais e esse é um dos itens que o arquivo histórico guarda. Qual é o papel, de fato, de um arquivo histórico como o nosso? Bom, a gente sempre tem que pensar que um arquivo histórico ele tem uma perspectiva de responsabilidade social que não é só do gestor, né? É de toda a comunidade, porque ali a gente tem toda a memória e história da cidade e da região, muitas vezes, e que pode ser o único acesso em que nós temos esses documentos, esses registros, para se pensar e conhecer o passado. Desde quando existe o nosso arquivo? O nosso arquivo ele foi criado em 1984, à época como Museu e Arquivo Regional. Depois houve a separação dos setores. O museu acabou articulado, né, a proposta da prefeitura do Museu Histórico Regional e o arquivo se tornou independente, Arquivo Histórico Regional. Como é que a gente pode entender o tamanho de tudo que tem dentro do arquivo? Bom, tentando materializar de uma forma mais visível, né, porque a gente trabalha em arquivos a partir da ideia de metros lineares de papel e documento, que não é muito fácil de entender, mas metragem mesmo, metros quadrados, uns 400, 450 metros quadrados de estantes de materiais nós temos no arquivo histórico. Isso é muita coisa. É muita coisa mesmo. Jornais, contratos, outros documentos jurídicos, o que mais que tem lá dentro? Fotografias, mapas. A gente tem um acervo bastante interessante das leis do Império também, legislações do Estado, município, o acervo da Prefeitura de Lagoa Vermelha, além do nosso querido acervo do Nicolau Araújo Vergueiro, que é uma coleção com jornais, revistas do início do século XX, mas com edições completas. Então nós temos revistas ilustradas, por exemplo, como a Kodak, que foi a primeira do estado do Rio Grande do Sul, num período de 12 anos mais ou menos, do início do século. Pode fazer doações ao arquivo à medida que encontra em casa um documento e essa pessoa entende que ele faz parte da história? Com certeza. Aceitamos doações frequentemente, é isso que nos nutre também. E cada vez mais a gente está pensando nos cotidianos mais privados. Então, doação de cartões postais, que às vezes as famílias acham que é muito íntimo, ajuda a entender a história local e regional também. E o arquivo ele é aberto não só aos estudantes da universidade, de nível superior, escolas públicas, privadas, de ensino fundamental, são muito bem-vindas. Sempre muito bem-vindas, e nessa articulação que temos com o Instituto Histórico de Passo Fundo, a gente tem atendimento que é para a comunidade ampla, qualquer dos níveis, e também alguns projetos específicos que atendem grupos escolares. A Semana Nacional, e estamos aí na terceira Semana Nacional de Arquivos, busca justamente divulgar e mostrar um pouco dessa história que está guardada. Exatamente. Essa iniciativa é bem interessante, é do Arquivo Nacional, e em Passo Fundo a gente faz a parceria Arquivo Histórico e Instituto Histórico nessa terceira edição também. Esse ano a gente tem várias atividades correlatas que vão acontecer dentro da semana e que tem essa perspectiva de mostrar tanto os acervos
quanto o uso que pode ser feito desses acervos. Só está faltando o endereço do arquivo, professora Gisele, rapidamente, só para a gente encerrar aqui. Bom, o arquivo ele fica localizado no campus 3 da UPF, no centro, próximo então ao Museu Histórico Regional, na Avenida Brasil mesmo. Muitíssimo obrigada, boa semana para vocês, que vai ser de muito trabalho. Intensa Obrigada. de trabalho, obrigada.